casa do Senhor, o anjo do Senhor. O que tem é o Senhor, é a palavra do Senhor. Nós é o Senhor. Então a casa do Senhor é todo lugar onde a presença do Senhor está. O dia do Senhor não é só domingo, é todo dia santo, todo dia. Como já sofri com isso? De dia do Senhor, no dia do Senhor não podia fazer outra coisa que não fosse aquilo que se dizia que era o certo, fazer no dia do Senhor. Pensa, Jesus muda essas coisas. Finalmente o tempo, o lugar. Porque o templo foi construído por Salomão. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Onde seria meu lugar de descanso? Não foram minhas mãos que fizeram todas as coisas? Então não tem um lugarzinho só que é sagrado. Todo lugar, a terra toda, onde a gente trouxer a presença do Senhor, estivermos com a presença do Senhor, é um lugar santo. Todo lugar. Tem gente que não, mas aqui. Tem gente que acabou o culto, vocês se dirigam ali ao átrio ou lá fora, vamos apagar as luzes, silêncio dentro do santuário. Tem que ter reverência na casa de Deus. Onde é que é a casa de Deus? Então você tem reverência aqui, mas chega em casa, lá você grita, lá você mente, lá você é egoísta, faz o que quer. E lá não tem que ter reverência tanto como aqui. Eu não estou querendo dizer que aqui não temos que ter reverência. A gente está reverendo aqui com propósito. Se a gente veio aqui para ouvir, a mesma reverência que você tem que ter, o mesmo cuidado, a mesma educação que você tem no cinema, no teatro, numa reunião que você tem que ouvir outras pessoas. Por educação que você se mantém em silêncio e presta atenção. Não é porque Deus está presente. Porque Deus está presente quando você sair. Quando entrar no seu carro, quando você chegar no seu carro, Ele vai continuar presente. É isso. Bom, esses elementos da antiga aliança serviram como figuras para dirigir, para mostrar Jesus. Era como sombra. Mas o agora é diferente. Era uma transição do particular, de Israel, culto, sacerdote, sábado e tempo, para o que é universal, atemporal. Igreja composta por todos os povos, por todas as atividades, de todos os cristãos, todos os dias, em todos os lugares. Veja que é uma coisa que amplia. Então, o desafio do cristianismo hoje não consiste em adequar uma estrutura religiosa ao vinho novo. Porque essa nova dinâmica de fé não é estrutural, não é um modelo, não é que dia, nem que hora, nem como. É um relacionamento. Então, não é vamos providenciar uma estrutura melhor. Não, vamos providenciar uma estrutura que seja útil. Enquanto ela for útil, a gente usa. Quando ela deixar de ser útil, a gente troca a estrutura. Por que ficar preso? É uma pergunta. Por que a gente fica reunido todo domingo, então às 7h30 aqui? Por quê? Porque é útil. É um dia que não trabalha, é um horário mais tranquilo no final do dia. Enquanto esse for o melhor horário, vai ser. Se a gente achar que é mais útil, que é melhor antecipar, por causa das crianças, ou mudar para de manhã, por alguma outra razão, nada nos impede de fazer isso. É uma estrutura. Se a gente achar por bem, não é mais domingo, o melhor dia para fazer isso é quinta-feira. Vamos fazer aqui. O que a gente pede? Porque o domingo não é melhor, ou mais santo, ou mais sagrado do que a quinta-feira. É uma questão de ser útil ou não. Entende? O terceiro aspecto. Então, o primeiro é uma nova mente, uma nova cabeça. O segundo, uma nova dinâmica de espiritualidade. A gente não está preso a lugares, a tempo, horários, a pessoas. E terceiro e último, é um novo tipo de gente, um novo tipo de pessoas. Gente que existe a partir da sua experiência com Deus. Gente que existe a partir do seu relacionamento pessoal com Deus. É isso. A Bíblia chama de novo nascimento. Nicodemo chegou diante de Jesus e Jesus lhe disse: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como pode nascer alguém? Como pode nascer de novo?
sendo velho, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus diz o quê? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos no Espírito. Um novo tipo de gente, um novo tipo de pessoa. Nascidos de novo. Nascemos da água, nascemos do ventre de nossas mães. Estamos ali, aquela água da bolsa. Mas nascer do Espírito é outra coisa. É essa gente nova que é o ordem para que a mensagem que eu vim, que a verdade que eu vim, que é Jesus, o Evangelho da Graça. Gente nova, gente que nasce do Espírito. Olha que maravilhoso o que é dito aqui em 1 João 1,20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Unção, o derramar do Espírito que vem de Deus. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine. Não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Essa é uma palavra maravilhosa, ao mesmo tempo desafiadora, ou até dura para alguns. Porque está dizendo o seguinte: você que recebeu o Espírito, que tem o Espírito, tem o conhecimento. Não é necessário que alguém ensine vocês. Não precisa ninguém ensinar. Não é radical isso? Quer dizer, não é necessário esse encontro aqui, a gente tentar ensinar alguma coisa. Porque você já recebeu o Espírito, você já tem o conhecimento. Você tem que fazer é continuar no relacionamento com Ele, e Ele vai te ensinar. Ele vai continuar caminhando com você. Ele vai te mostrar o que fazer. Porque se acontecer comigo, acontece com você também. A gente às vezes fica preso nisso. Ah, mas não tem lugar para o que a gente está fazendo aqui? Tem. Mas não podemos resumir, restringir a nossa forma nisso aqui. Você quer aprender? Você tem o Espírito, você tem a palavra, você tem Deus. É com Ele que você aprende de verdade. Não é ouvindo mensagem simplesmente. Isso faz parte, mas é uma parte que eu espero que seja a menor na sua caminhada com Deus. Que a maior parte do teu conhecimento, do teu ensino, da tua vida, seja obtido através do seu relacionamento com Jesus. Você e vai ensinar tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa, e a gente pode compartilhar uns com os outros. É uma questão do que está dentro de nós, não do que a gente é obrigado a fazer. Foi Agostinho, um dos pais da igreja, chamado de santo da igreja católica, que disse o seguinte: ama e faça o que quiser. Não é corajoso? Ama, faz o que quiser. Será que isso encontra eco na palavra de Deus? Isso é uma coisa bíblica de ser dita? Porque quem ama não pega, quem ama guarda os mandamentos, não é? Quem ama cumpre a minha palavra. O que está dizendo é que Jesus diz o seguinte: o resumo de toda a lei dos profetas é o amor. Ama e você guarda todas as coisas. É a consequência do amor. Um outro pregador muito famoso, chama Moody. Se você não leu alguma coisa sobre ele, é tão bom a vida dele, a biografia dele, né? Uma pessoa que fez bem, que serviu a Deus. E uma senhora se aproxima dele uma vez e fala: pastor, vai deve ser muito chato para vocês pastores nessa vida. Não pode isso, não pode aquilo, não pode beber, não pode fumar, não pode ir para balada, não pode ir para praia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é terrível, não? E ele me volta para cá e fala assim: mas os pastores podem fazer isso. Eu posso fazer o que eu quiser. A diferença é o seguinte: eu posso fazer o que eu quero, e a senhora quer fazer. Eu não quero. Essa é a posição.